Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos falar da diferença existente entre furto e roubo. Vamos ver o que é o furto e qual é a sua penalização. Vamos ver o que é o roubo e qual a sua penalização. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. Constituição de Angola é um canal jurídico e que tem como objetivo principal aumentar a cultura jurídica dos angolanos, aumentar o nível de conhecimento que nós, angolanos, temos acerca das leis, em particular, leis angolanas. E hoje estamos aqui para falar da diferença existente entre furto e roubo. O que é o furto, afinal de contas? Já para começar, furto é a subtração de coisa alheia sem o uso da força ou ameaça com a intenção de se apropriar desses mesmos bens de forma indevida. Furto é a subtração de coisa alheia sem o uso da força ou ameaça com a intenção de se apropriar de forma indevida desses bens. Aqui temos a definição do furto. E quando nós pegamos essa definição, levamos no nosso contexto, de maneira a clarearmos, mostrarmos às pessoas do que realmente estamos a falar, vamos dar um exemplo muito prático. Aquilo que acontece nas nossas paragens de táxi. Muitas das vezes, em certos períodos, nós encontramos a paragem de táxi cheia de passageiros. Poucos táxis, muitos passageiros. Então, o que acontece? Muitos jovens introduzem-se naquele ambiente, naquele meio, simulando que também estão à espera de táxi, com a intenção de praticar este tipo de crime. Quando aparece um táxi, todos os passageiros e também esse jovem correm em direção à porta deste mesmo táxi, com a intenção de subirem no táxi e fazerem a sua viagem. Só que esses indivíduos introduzem-se nesse meio e vão introduzindo as suas mãos no bolso ou nas pastas das pessoas com a intenção de subtrair, com a intenção de se apropriar dos bens desses passageiros. Então logo você sobe no táxi, pegas o táxi encheu, seguem a viagem. Você, quando sentir a necessidade de fazer um telefonema, mexer no bolso, vai notar logo que já não tens o telefone no bolso. Ou quando chegar o momento de fazer o pagamento do táxi, mexe no bolso, já não tens o dinheiro, ou até mesmo a carteira com os teus documentos e o dinheiro que estava lá para fazer o pagamento do táxi já não existe. Houve um furto, quer dizer, um indivíduo apropriou-se sem você notar, introduziu a mão no teu bolso ou na tua pasta e retirou os teus pertences. Então, quando isso acontece, que muitas das vezes nós chamamos para as pessoas não profissionais na área jurídica e dizem que não me roubaram a minha carteira. Não estamos perante um roubo, mas sim estamos perante um furto. E quando nós estamos a falar de furto, nós vamos encontrar o furto simples e qualificado. Mas o que importa aqui, na verdade, é fazer a diferença entre roubo e furto. Num próximo vídeo vamos falar de furto simples ou simplesmente furto e furto qualificado. Mas importa aqui dizer, para os crimes de furto, tem uma pena tem uma pena de prisão que poderá ir de 1 a 12 anos de cadeia. Isso quer dizer, furto ao furto qualificado poderá ter uma moldura penal de 1 a 12 anos de prisão, nos termos dos artigos 392 a 397 do Código Penal angolano. Então, quando estamos perante a um crime de furto, então podemos ter essas penalizações de acordo à tipificação desse mesmo furto. Agora vamos ver, e vale também aqui referenciar, antes de entrarmos para o roubo, vamos referenciar que toda tentativa no crime de furto é punível. Então ninguém vai justificar, não, eu tentei, mas não consegui, então por isso você não pode me prender. A tentativa no crime de furto é punível. Se você for apanhado a tentar subtrair
um determinado bem no bolso de alguém, então você não vai simplesmente devolver o telefone. Você serás conduzido a uma esquadra de polícia, até porque foste apanhado em flagrante delito, conduzido a uma esquadra de polícia e ser responsabilizado criminalmente pelos teus atos. E também vale aqui referenciar que os crimes de furto dependem da queixa. Quer dizer que a pessoa lesada é que deve fazer a queixa junto a uma esquadra de polícia para que possa ver a sua situação resolvida, para que possa, por exemplo, para quem foi subtraído um iPhone, por exemplo, possa ter os homens da investigação entrarem no sistema, utilizarem as suas técnicas de maneiras a localizarem onde é que está o telefone e quem foi a pessoa que levou este telefone ou que furtou este telemóvel. Agora vamos falar de roubo. O que é o roubo? Roubo é a subtração de coisa alheia com uso da violência ou ameaça, com a intenção de se apropriar de forma indevida. A grande diferença que temos entre o furto e o roubo é que no furto não existe violência, não existe ameaça. Já no roubo existe violência, existe ameaça, existe força. E quando nós estamos aqui a dizer violência ou força, estamos a nos referir na força utilizada contra o titular deste mesmo bem. Quer dizer que o titular desse bem toma conhecimento no momento da prática do roubo, que está a ser assaltado, que está a ser roubado. E vale aqui também referenciar que essa força pode ser física ou psicológica. Não necessariamente que te deem um soco para dizer que houve ameaça, mas o simples facto dele estiver armado com uma arma de fogo ou branca e te dizer dê-me o teu telefone, aí já há uso da força, já há uso da violência, uma violência psicológica. Então, quando isso acontece, quando o indivíduo a ser assaltado toma o conhecimento no momento da ação, né, no momento da ação desse mesmo crime, o indivíduo persista, então estamos perante o crime de roubo e não de furto. No furto, você dá conta depois de acontecer, que dá notas, mexe no bolso, já não tens o objeto. Ou vê na carteira, já não tens o objeto. Ou você chega em casa e encontra, levaram as coisas, levaram as coisas. Então quando você não nota, no momento que está acontecendo, estamos perante ao crime de furto. Já no crime de roubo, você toma conhecimento, você é coagido, você é ameaçado ou você é agredido fisicamente. Então, aqui estamos perante ao crime de roubo. Quando nós estamos a falar de crime de roubo, nós também vamos encontrar roubo simples ou simplesmente roubo, ou vamos encontrar o crime de roubo qualificado. Vamos dar uma pincelada perante o roubo qualificado. Se o indivíduo faz um assalto com uma arma de fogo ou uma arma branca, estamos perante um roubo qualificado. Já se o indivíduo faça esse assalto sozinho e sem um objeto, sem simplesmente ameaçando-te, usando palavras, estamos perante, ou até força física, uma chapada, um soco, sem que essa agressividade, ou essa ameaça, ou essa violência cria danos graves, então estamos perante a um roubo. Roubo simples. Vamos utilizar esse termo simples para diferenciar entre roubo qualificado e roubo simples. Então, quando nós estamos a falar do crime de roubo, vamos entender que ele poderá ter uma pena de prisão para os roubo ou roubo simples, para nós darmos aqui uma diferença, vai de 1 a 10 anos de prisão. Já para o roubo qualificado, vai de 5 a 14 anos de prisão. Poderá ir a 15 anos de prisão se nessa ação envolver a morte de terceiro, envolver a morte da vítima. A vítima que tiver a ser assaltado,
se por alguma negligência essa vítima for a morte, então esses indivíduos poderão ser condenados. Mas aqui temos uma particularidade, quer dizer, o próprio causador, se for um crime qualificado a ser realizado por duas ou mais pessoas, o próprio causador da ação que resultou da morte desse indivíduo poderá também ser condenado por homicídio e já não por roubo. Poderá ser não só por roubo, porque pode fazer o somatório das penas, não só por roubo qualificado, mas também por homicídio. Então, há necessidade de tomarmos cuidado quanto a essas diferenças. Estamos perante ao furto quando não há uso da força, não há ameaça, não há coação por parte do titular do bem. Já quando estamos no crime de roubo, há ameaça, há coação por parte, há agressividade por parte do delinquente, do agente para com o titular deste mesmo bem que está a ser roubado. Então, muito obrigado. Para você que ainda não está a seguir o nosso canal, siga-nos já, porque nós aqui partilhamos conteúdo jurídico de forma gratuita, ao alcance de todos, com o objetivo de elucidar, de mostrar às pessoas o que a nossa lei nos permite, o que é crime, o que não é crime, o que nós devemos fazer em certas circunstâncias. Então, se você for furtado um determinado bem, não espera que a polícia e logo sonha, imagina que você foste furtado um telemóvel, ou que foste furtado uma viatura, ou que foi furtado o seu computador. Não, você tem de ir fazer uma participação, apresentar uma queixa junto do piquete do Serviço de Investigação Criminal, que tem em todas as quadras, tem uma secção que é para o Serviço de Investigação Criminal, tem um piquete onde você vai apresentar a sua queixa. Os homens da investigação criminal vão entrar em ação de maneira a encontrar este mesmo bem furtado ou este bem roubado. Então fica o conselho para hoje, não deixa que as coisas acontecem por si só. Defenda o seu patrimônio. Defenda o seu patrimônio fazendo participação, fazendo queixa e sempre, mas sempre seguindo o processo. Porque muitas das vezes tem acontecido que através da morosidade processual, entendendo que ainda o número de magistrados, o número de profissional nessa área ainda é muito reduzido, então muitas das vezes há morosidade processual. E através dessa morosidade processual, as pessoas deixam de perseguir um processo. E esse processo, depois de um certo tempo, acaba morrendo por ali. Muitas das vezes, o participante ou o queixoso já trocou de telemóvel. Quando os homens da investigação criminal ou quando o procurador precisa ouvir, conversar com ouvir este queixoso, então quando ligarem já não está em contato, já não tem como entrar em contato com essa pessoa, então acaba o processo morrendo solteira. Então por isso eu digo, não desista do processo, tenha paciência, que mais cedo ou mais tarde o resultado virá. Por hoje é tudo, até o próximo vídeo.